E aí, galera, de volta então com a parte 2 da aula de vitaminas. Na parte um a gente viu as vitaminas, a definição de vitamina e as vitaminas hidrossolúveis, complexo B e vitamina C. E agora na parte 2 dessa aula a gente vai finalizar observando as vitaminas lipossolúveis. Então bora lá. Quem são as vitaminas lipossolúveis? A, D, E e K. KD, DECA, né? Cada um faz uma frasezinha, uma palavrazinha, na verdade, para decorar, faça a sua e não perca essa informação, porque pergunta-se muito a respeito disso. Então, bora lá. Vitaminas lipossolúveis, temos primeira a vitamina A. A gente tem ali como molécula representante da vitamina A, do complexo da vitamina A, o retinol e também o ácido retinóico. Algumas pessoas passam um ácido retinóico na face, certo? E aí perguntam qual é, né, o efeito de embelezamento do ácido retinóico na face. Apenas e simplesmente o fato de que ele é ácido. E ao ser ácido, ele vai ali tirar aquela primeira camada de células mortas da nossa pele, fazer o peeling e melhorar então a aparência geral do seu rosto. Mas ela não tem um efeito de vitamina aqui quando você coloca na superfície da pele. Para que ela seja de fato uma vitamina, ela tem que participar do metabolismo da célula. Então não adianta um shampoo com vitamina B5, não adianta você passar creme. Por quê? Porque isso dificilmente vai ser absorvido pela célula. Isso tem que ser, na verdade, colocado na tua dieta para que então tenha um efeito positivo na sua saúde. Bora lá então, tá? Ácido retinóico ou retinol é importante para a formação da rodopsina. Quem é a rodopsina? É um pigmento lá da nossa retina responsável pela captação da luz. Essa luz que está emanando aí agora da tela do seu computador, da sua televisão, do seu celular, onde você estiver me assistindo, está sendo captada pela sua retina por células epiteliais, bastonetes e cones, onde eu encontro a molécula de rodopsina. Essa molécula é capturadora, ela vai capturar a energia luminosa e ela vai ser capaz de transmitir agora na forma de um impulso para o neurônio, e esse neurônio leva para o cérebro, você interpreta e forma a imagem que você está formando aí agora. Ela também é responsável, a vitamina A, que pouca gente sabe, pela formação e manutenção de dentes, formação e manutenção dos ossos, formação e manutenção de tecidos moles, formação e manutenção de membranas mucosas e da pele. Então, tem várias questões agora mais atuais de vitaminas que estão trazendo a vitamina A e não coloca lá nas alternativas corretas, como a vitaminose, a nictalopia. O que é nictalopia? É a cegueira noturna. Então, dificuldades para enxergar em baixa intensidade luminosa. É o que normalmente a gente associa com vitamina A. Você fala, vitamina A, uma fonte de carotenoides que vão ali ser, né, modificados para o retinol. Tem a cenoura tem o tal do beta-caroteno. Aí você pensa no coelhinho, o coelhinho comendo a cenoura, ele tem a visão boa, né? Não, mentira, coelho também tem problema de visão. Mas voltando para cá, aí você associa a vitamina A com problemas de visão e não associa a vitamina A com problemas, por exemplo, de infecções respiratórias. Não associa a vitamina A com problemas de diarreia. Não associa a vitamina A com outros problemas no olho, como por exemplo a hiperqueratose, que é o espessamento da queratina na região da córnea, ou a queratomalácia, que é o amolecimento de toda a estrutura córnea do nosso olho. Tá? E também não associa a vitamina A com baixa imunidade. Por quê? Porque a gente não está acostumado com essa informação. A vitamina A, por exemplo, ela cria um balanço de funcionamento ideal entre aquelas células de formação do osso, o osteoblasto, e aquelas células de degradação da matriz óssea, o osteoclasto. Tá? Então, a plena atividade de osteoblastos e osteoclastos também são responsabilidade dessa molécula. Tudo bem? Então não fique só nessa informaçãozinha pontual que vitamina A, pronto, fechou, é só problema de visão. Não, não é não. E aí, vale a pena citar aqui, que nem eu falei na vitamina C, do processo de hipervitaminose do ácido ascórbico, que a gente também tem problemas com hipervitaminose da vitamina A. Por que é mais comum hipervitaminose de vitaminas lipossolúveis? Pelo simples fato delas serem lipossolúveis. Então, como elas são armazenadas no tecido adiposo, como elas são armazenadas no fígado, elas são mais difíceis, digamos assim, de serem eliminadas caso estejam em excesso. Lembra da vitamina B1, que eu associei com consumo excessivo de etanol? Que a pessoa bebe muita cachaça e ela faz muito xixi, e aí ela fica com baixo nível de vitamina hidrossolúvel? Sim,
você tem problemas, né, associados à hipervitaminose das hidrossolúveis, mas eles são menos prováveis, porque se você ingerir vitamina C em excesso, ao fazer muito xixi, ao suar bastante, a liberar muita água todos os dias do seu corpo, provavelmente você elimina o excesso de vitamina C. No caso da vitamina A, isso é menos provável. Qual é a hipervitaminose associada com a vitamina A? É o inchaço do fígado. Principal local, não dá para vocês verem aí, mas imaginem que eu estou colocando a mão no meu fígado aqui. Principal local de armazenamento desse lipídio é o fígado, o hepatócito, a célula hepática. Então, quando você tem demais dessa molécula, essa célula fica inchada, leva a um inchaço do fígado, você vai ter uma hepatomegalia e uma diminuição das atividades funcionais do fígado. E o fígado é fundamental para o funcionamento do seu corpo. O fígado fabrica bile, o fígado fabrica colesterol, o fígado é responsável por eliminação de toxinas que você venha ingerir. Então, machucar o fígado não parece ser uma boa ideia. Beleza? Vamos passar adiante. Próxima vitamina lipossolúvel que nos interessa aqui, vitamina D de dadinho, chamada de calcitriol, também chamada de calciferol, tem até outros nomes que aparecem por aí. O que é legal da gente associar com a vitamina D? Ela é responsável pela absorção e uso dos íons cálcio, fosfato, ferro, magnésio e zinco pelo teu corpo. Então, quando falta tal da vitamina D, não é que você não consegue usar o íon cálcio que você obteve na sua dieta. Você nem consegue obter esse íon na sua dieta porque ele passa reto pelo seu intestino e você não o absorve. E não é só o cálcio, a gente está muito acostumado a pensar no cálcio, mas é também o fosfato e esses outros íons que estão anotados aí. Então a falta da vitamina D prejudica o funcionamento de tudo aquilo que depende do cálcio, do fosfato e desses outros elementos. Então falta de vitamina D de dado, também tem relação, por exemplo, com o mau funcionamento enzimático, porque magnésio e zinco são cofatores enzimáticos. Com o mau funcionamento da hemoglobina, então você vai ter ali problemas de transporte de oxigênio, até mesmo processos anêmicos aqui por causa do ferro, e obviamente, problemas na estrutura de ossos e dentes, né? Tanto que a avitaminose que está anotada aqui embaixo, ó, raquitismo e osteomalácia. Esses são os primeiros elementos, as primeiras manifestações quando você tem deficiência de vitamina D. As outras mais sérias incluem problemas de contração muscular, que são dependentes de cálcio, problemas de coagulação sanguínea, que também depende de cálcio, problema associado com a secreção de vesículas de neurotransmissores, também dependente de cálcio, certo? Então vamos para a vitaminose aqui. O que é o raquitismo? É a falta da vitamina D na infância. A criança simplesmente não consegue desenvolver a estrutura óssea como deveria. Então ela vai ficar pequena, mirrada, estreita, baixinha, porque ela não conseguiu ter cálcio e fosfato em quantidades satisfatórias para fabricar o tecido ósseo. A outra condição é a falta da vitamina D fora da infância, que a gente chama de osteomalácia. Pode chegar a um caso de osteoporose, uma falta de osso no osso? Pode, mas começa com a osteomalácia. O que é a osteomalácia? É o amolecimento do osso, o osso fica mole. Esse osso está mole porque o osso basicamente tem duas regiões importantes. Primeira, a matriz chamada de matriz orgânica, que é rica em colágeno, fabricada, né, pelas células que sustentam a estrutura do osso, e a matriz inorgânica, que é o fosfato de cálcio, também derivado dessas células, mas é a matriz inorgânica. Essa matriz inorgânica, o fosfato de cálcio, se tiver deficitária, o osso fica só com colágeno, então ele fica molezinho. Esse osso mole é péssimo, porque o osso tem que ser rígido, ao mesmo tempo que flexível. Ele tem que ter uma flexibilidade para não quebrar a cada impacto. Vidro, por exemplo, é extremamente rígido, mas qualquer impacto direto no vidro ele quebra. E uma borracha é extremamente molezinha e não tem muita resistência ao impacto. O osso tem que ser alguma coisa entre esses dois elementos, tá? E aí, uma observação fantástica. Você tem que ter acesso à radiação ultravioleta B, que significa a luz que vem lá do Sol no comprimento de onda de 290 a 315 nanômetros, mais ou menos por uns 10 a 15 minutos diário, dependendo do tom da sua pele e dependendo da área que você está expondo, né? Então, se você estiver ali, por exemplo, depois das 4 da tarde, tomando um sol de costas, nas costas inteiras, você vai precisar de uns 10 minutos de sol.
um pouquinho mais se você tiver mais melanina na pele, um pouquinho menos se você tiver menos melanina na pele. Não precisa tomar, né, um solzão do meio-dia, não precisa, a não ser que haja uma recomendação médica para isso, dependendo da sua condição, dependendo da sua saúde, dependendo de vários fatores, pode ser levado a isso, mas normalmente de 10 a 15 minutos diários de sol tem uma conversão, uma ativação satisfatória da vitamina D do calciferol. E também tem hipervitaminose. Hipervitaminose leva a um desbalanço no funcionamento pleno daquilo que depende de cálcio. Por exemplo, você pode ter uma hipercalcificação de tecidos moles. Então o pulmão, que precisa ser mole e flexível, pode ficar hipercalcificado, diminuindo a capacidade de expansão e retração por causa do excesso de vitamina D. Então tome cuidado, se você toma suplemento de vitamina D, né, qual é a quantidade que você está ingerindo desse suplemento de vitamina D. Porque dependendo da sua dieta, você não precisa do suplemento de vitamina D. O que você precisa, na verdade, é tomar um pouquinho mais de sol. E não adianta nesse momento de quarentena tomar o sol que atravessa o vidro da janela. Por que não adianta? Porque a janela, o vidro da janela, normalmente ele impede a passagem da radiação ultravioleta B. Deixa passar a radiação ultravioleta A, vai ter aquela atividade de aumento da taxa de melanina na pele, mas dificilmente vai ter a capacidade de ativação do precursor de vitamina D que você obtém na sua dieta. Tá? Fica a dica do tio aí então. Últimas 2 vitaminas lipossolúveis, olha que maravilha. Vitamina E, chamada de tocoferol. Esta vitamina é muito pouco frequente nas questões de vestibular, você pergunta muito pouco sobre ela, mas é legal a gente ter uma informação aqui. Ela tem um papel fundamental na proteção do organismo contra os efeitos prejudiciais das espécies reativas de oxigênio. Nossa, que coisa grande! Espécies reativas de oxigênio. O que são essas espécies reativas de oxigênio? A gente pode chamar de radicais livres. Então, os radicais livres, os elementos reativos de oxigênio, que podem levar ao envelhecimento precoce, que podem levar a danos na molécula de DNA, que podem prejudicar o funcionamento de enzimas, eles são, digamos ali, prevenidos quando você tem o tocoferol disponível. Tá? Mas não é só isso, ele não é só um antioxidante. Ele também está associado com um bom funcionamento do sistema nervoso, ele também está associado com um bom funcionamento da sua musculatura, também está associado com um bom funcionamento da nossa retina, tá? Então a gente tem associado ali na avitaminose problemas em cada uma dessas estruturas. E tem uma interrogação aqui, porque não está muito bem elucidado até o presente momento qual é o papel da vitamina E em casos de infertilidade. Mas já há um conjunto, né, robusto de descrições de eventos em que homens e mulheres, na falta da vitamina E, têm dificuldades para se reproduzir. Então, por isso que ela estaria associada à infertilidade. Tem um pessoal por aí que diz que a geleia real que a gente obtém quando a gente vai, né, comprar mel, por exemplo, e tem do lado do mel aquele potinho de geleia real, que seria o alimento disponibilizado apenas para a rainha dentro da colmeia, sendo rica em vitamina E, que ela seria uma boa cura para problemas de fertilidade. Fica aí a dúvida. A gente acha que sim, tem estudos que mostram que não, tem outros que corroboram ao contrário. Então, por isso eu coloquei a interrogaçãozinha aqui, será que traz problemas de infertilidade? É uma possibilidade, tá? E a última vitamina do nosso conjunto de vitaminas lipossolúveis, dessa segunda parte da aula de vitaminas, é a vitamina K. A filoquinona e a meaquinona são os principais elementos químicos que entram no pacote, no guarda-chuva, daquilo que a gente chama de vitamina K. Importância da vitamina K está associada com a síntese de fatores de coagulação, vários deles, tá? O principal, o mais cobrado em questão de vestibular, é a tal da protrombina. Aí você vai ter que recuperar aí a informação sobre a cascata coagulativa. Essa cascata coagulativa tem algumas conversões importantes, como por exemplo, a protrombina sendo convertida em trombina, e depois ela é responsável pela conversão do fibrinogênio em fibrina, e a protrombina é um produto do fígado. O fígado é responsável pela fabricação da protrombina. Mas o fígado só consegue fabricar a protrombina se houver disponibilidade satisfatória suficiente da vitamina K.
Então, por isso que a avitaminose K leva à diástese. O que é a diástese? É uma propensão à ocorrência de hemorragias. Hemorragias que não derivam, por exemplo, de um corte, de um impacto ou de alguma outra coisa, mas que, digamos, que explicariam a ocorrência do rompimento do vaso e aquele processo hemorrágico, certo? Então essa propensão seriam hemorragias quase que espontâneas. Você nem percebeu e de repente tem uma parte ali da tua pele que está com um sangramento subcutâneo, alguma coisa que vai deixar com aquela mancha que a gente chama genericamente de roxo, certo? Então vitamina K participa de processos de coagulação. Beleza, minha gente? Fica aqui um abraço do Belinati, da Academia de Biologia, para vocês nessa quarentena, tá? Com o final dessa segunda aula de vitaminas. Tchau, tchau.